Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bruna Guiar, sou contadora e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que encheu minha rede social de dúvida, que é sobre o rendimento de aluguéis do Airbnb para quem subloca. Então, se você está nessa situação, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas valiosas que você vai pagar menos impostos. E se você entrar nesse link que está aqui embaixo, que é o nosso mini manual, você vai ter um suporte nosso da sua situação específica e ainda vai aprender a pagar menos impostos. Então já entra aqui embaixo nesse link e adquira já esse manual que não tem na internet sobre um assunto atualizado de uma contadora especializada em rendimento de Airbnb. Estudei especificamente sobre isso, vi que o mercado digital não tem esse assunto de forma profunda e lá tem as informações necessárias para que você tenha o conhecimento. O melhor desse mini curso são 5 vídeos, um e-book e o suporte com a contadora que você pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Tá ótimo? Vamos lá. Para quem subloca, ele vai alugar um imóvel e aí ele vai fazer a sublocação do Airbnb, aqueles imóveis que são permitidos, né? E ali ele vai receber da plataforma os rendimentos. O nome dele vai estar cadastrado na plataforma. Eu estou falando de uma situação que ele é uma pessoa física. Ele cadastrou na plataforma como pessoa física e ali ele recebeu dentro do mês um valor de R$10.000 dos rendimentos. Estou falando do valor bruto. Ele vai entrar lá no Carnê-Leão, como já ensinei nos vídeos aqui como faz isso. Vai colocar o rendimento bruto dele. E aí ele vai abater as despesas. Quais são as despesas que ele tem? Primeiro, a taxa da plataforma, ele vai conseguir incluir. Ele vai conseguir, se ele que paga o IPTU, né, se é repassado para ele pagar o IPTU, se lá naquele comprovante do aluguel que ele paga, tem embaixo o IPTU que ele paga, ele consegue abater isso. Se ele que paga através da conta dele, aquela sublocação, a luz, desde que esteja no nome dele essa luz, tá bom? E que seja necessária para a percepção da renda do aluguel, também é necessário falar sobre isso. E se ele colocar também para aquela percepção a chave desse vídeo que eu vou falar, sabe qual é? O próprio aluguel. Isso só funciona para quem faz a sublocação, porque a pessoa que está sublocando, ela tem aquela despesa do aluguel, sendo assim, ela consegue colocar isso como despesa. Lembra que eu falei da hipótese que ele recebeu R$10.000? Lá na despesa, lá na dedução que tem lá dentro do rendimento, ele vai colocar o valor, um exemplo de R$5.000 de aluguel. E isso é dedutível. Então, o imposto dele não vai ser sobre 10.000, vai ser sobre a receita menos a despesa que é dedutível, ele vai pagar imposto sobre esse valor. E com isso, ele vai pagar menos imposto. Isso só funciona para quem está nesse cenário de sublocação. Então, é muito importante lembrar que financiamento bancário, que as pessoas costumam perguntar, não é dedutível, tá, pessoal? Porque isso é uma discussão que as pessoas falam, mas eu estou pagando o financiamento bancário, entra? Não entra isso como despesa dedutível. Lembre, a Receita Federal não traz um rol taxativo do que entra e do que não entra. Você tem que fazer uma interpretação da frase que tem lá na lei. É aquilo, a despesa que é necessária para a percepção da receita. Então, se você tem um aluguel convencional, é diferente para quem tem do Airbnb. Porque quem tem o aluguel convencional, por exemplo, as despesas que existem do imóvel é do inquilino. É diferente quando você tem um Airbnb, que as despesas são necessárias para que você receba aquele rendimento. Vou te dar um exemplo. Se você não pagar a luz, você não vai conseguir alugar o seu imóvel para o Airbnb. Você com a luz cortada, você não consegue. Mas no aluguel convencional a interpretação é outra. Isso aí já é responsabilidade aí, com a lei do inquilinato, do inquilino. Então,
As pessoas hoje estão falando de forma taxativa do que pode e o que não pode, mas tem que lembrar da interpretação que a instrução normativa da Receita Federal fala, tá bom? Então, por isso que no caso da sublocação, a despesa do aluguel que ele paga é dedutível. Tem instrução normativa falando sobre isso, e aí você pode colocar isso lá, e se cair na malha fina, você tem como comprovar a Receita Federal com o processo administrativo daquilo que você está fazendo. Mas é bem difícil cair na malha. Caso caia, você tem todos os documentos, tem os últimos 5 anos de todas as despesas numa pastinha, o comprovante e o boleto. Você, que é uma pessoa organizada, vai ter isso. Então, se você sabe que existe essa instrução normativa, você vai guardar. Porque a ideia do curso, a ideia aqui da internet é que eu mostre para você como faz, para que você não fique me dependendo de contador para isso. Porque tem muitas pessoas entrando em contato conosco que o contador tem dado informações equivocadas porque ele está generalizando a situação, não está sendo especialista naquele assunto. Vou te dar um exemplo. Chegou uma cliente do nosso curso como suporte e ela perguntou: eu contratei um contador e ele disse que era só IPTU e condomínio que eu poderia bater. Mas eu mostrei a lei para ela, mostrei que não existia um rol taxativo, existia uma interpretação sobre o assunto e que cada caso era um caso. E ali a gente tinha como comprovar e dar segurança jurídica para ela, tá bom? Espero que tenha ajudado você. Então, se você subloca um imóvel, já pega o comprovante da sua transferência bancária com aquele boleto que está no seu nome e que você já consegue guardar isso e colocar lá na despesa dedutível dentro do Carnê-Leão. Assim você vai pagar menos impostos. Quer saber mais informações? Quer aprender mais como pagar menos impostos? Entra no nosso link aqui embaixo e que você vai ter um suporte para que você pague menos impostos, menos dor de cabeça com a Receita Federal e que você ganhe cada vez mais dinheiro aí na plataforma do Airbnb ou do Booking. Até mais, até o próximo vídeo.